Capítulo 846. Catedral do Santo Samuel, atrás do portão Chanes. O arcebispo de Bäcklund, Santo Antônio, estava na escada que ligava os dois corredores diferentes e observava enquanto os diáconos corriam. Muitos deles usavam luvas vermelhas. Como porta-voz da Igreja da Noite Eterna na capital do reino, Santo Antônio tinha o rosto barbeado. Seu rosto não traía seu humor, e seus profundos olhos negros também escondiam qualquer agitação que ele tivesse. Mas todos que passassem por ele sentiriam suas almas tremerem enquanto uma sensação indescritível de horror surgisse em seus corações. Vossa Graça, uma contagem de inventário foi feita. Nenhum dos ingredientes do misticismo está faltando, incluindo os ingredientes principais da poção e as características de Beyonder. Vossa Graça, todas as fórmulas de poções estão em seus locais originais. Pode-se determinar preliminarmente que ninguém passou por elas nas últimas 8 horas. Vossa Graça, todos os prisioneiros presos no primeiro nível foram contabilizados. Nenhum deles escapou, nem ninguém faleceu. Vossa Graça, nenhuma das informações ou livros sofreu qualquer dano ou foi movido. Vossa Graça, os artefatos selados de grau 2 e grau 3 estão todos presentes. Nenhum deles foi levado. Vossa Graça, os 3 artefatos selados de grau 1 permanecem em seus estados selados. Nenhum deles mostra sinais de ter saído de seus limites. Vossa Graça, o selo central permanece intacto e não sofreu nenhum dano. Vossa Graça, foi confirmado que não há novos itens aqui. Não há configurações remanescentes que tragam perigo. Vossa Graça, não encontramos o inimigo que se disfarçou de guardião. E ele parece ter evaporado no ar. Um diácono após o outro veio fazer um relatório enquanto o assunto gradualmente se tornava um tanto estranho. Eles acharam inimaginável que um Beyonder intrigante e poderoso assumisse um risco tão imenso e estabelecesse um plano tão rígido, e usasse todos os tipos de meios para passar pelo portão Chanes. No entanto, nada foi levado e o perpetrador saiu depois de circular pela área uma vez. Isso fez parecer que a pessoa estava apenas tentando provar seu valor, ou era alguém que veio especialmente para encontrar falhas na vigilância do portão Chanes para a igreja. O diácono que liderava uma equipe de luvas vermelhas examinou a área e deliberou enquanto apresentava uma teoria. Vossa Graça, poderiam ser os requisitos de um ritual de avanço de alguma sequência? Tendo estado em uma missão para capturar diabos, ele estava acostumado a fazer tais suposições. E a partir da sequência 5, diferentes caminhos e diferentes sequências tiveram diferentes rituais de avanço. Aqueles que a Igreja da Meia-Noite conhecia não eram um grande número. Se fosse esse o caso, Sost já podia ver o sorriso zombeteiro do infiltrado que dizia: "Estou livre para ir a qualquer lugar, mesmo que seja o portão Chanes da Igreja da Meia-Noite." Não é diferente de uma loja de departamentos. Esses falcões noturnos só ficarão furiosos depois do assunto, sentindo-se inúteis. Ele tem que ser pego. Sost apertou silenciosamente a mão de luva vermelha. Santo Antônio estava prestes a dizer algo quando a diácona Falcão Noturno, Dali Simone, levantou uma segunda possibilidade. Talvez o infiltrado tenha tentado roubar algum artefato selado e sofrido os efeitos negativos. Ele morreu no local e foi devorado de forma limpa? Santo Antônio acenou com a cabeça pensativo e disse: "Vou ao porão 3 para dar uma olhada." Com isso dito, caminhou firmemente até o porão 2 e, em um local secreto, ativou o caminho para o porão 3. Os outros diáconos não tinham posição ou autorização, então tudo o que podiam fazer era esperar em seus lugares. Santo Antônio chegou rapidamente ao porão 3, que não ocupava uma área muito grande.
Ele basicamente confirmou que os artefatos selados 1 a 29 e 1 a 80 não sofreram nenhuma alteração anormal. Seguindo os protocolos rígidos, ele observou 1 a 80 com 1 a 29 e encontrou 0 a 17 deitada dentro de casa com os olhos entreabertos, como sempre. Durante esse processo, Santo Antônio aproximou-se 3 vezes e abriu distância dela 3 vezes. Às vezes, ele mudava de posição e, outras vezes, se escondia na escuridão da noite. Ele não se atreveu a pular as etapas necessárias. Mesmo sendo um santo, ele não ousou menosprezar nenhum dos itens aqui. Ignorando os poderes que sairiam de seu corpo, fazendo com que o selo em 0 a 17, até mesmo 1 a 29 e 1 a 80, que eram itens bastante perigosos, se tornasse ineficaz. Santo Antônio não queria degenerar num amnésico que tivesse de reaprender a comer e a beber, muito menos tornar-se parte de um sonho que existia entre a realidade e as ilusões. Não há nada de errado. Santo Antônio soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele começou a restaurar os 2 artefatos selados aos seus estados originais. Poucos minutos depois, os diáconos dos falcões noturnos viram o arcebispo retornar. O infiltrado pode ter morrido ao tocar em um artefato selado, disse Santo Antônio, sua pronúncia de morreu um tanto abafada. Ele não deu nenhuma explicação adicional conforme instruiu. Independentemente disso, este assunto precisa ser investigado. O infiltrado pode ter um parceiro. Para poder se infiltrar na Catedral do Santo Samuel sem causar agitação, significa que o alvo está muito familiarizado com este lugar e está familiarizado com as recentes mudanças de serviço dos guardiões. Ele está muito familiarizado com a forma como os falcões noturnos lidam e assumem o controle dos assuntos, e tem a habilidade ou um item para mudar sua aparência. Além disso, obteve a ajuda de um Beyonder com um item sagrado do Caminho da Meia-Noite ou possui um. Juntando todas essas condições, investigue os servos e sacerdotes para ver se eles encontraram alguma canalização ou sedução espiritual indistinta. Verifique se os bispos traíram a deusa, bem como os crentes que recentemente têm vindo regularmente à catedral. Ao mesmo tempo, verifique todos os crentes e os arredores das suas residências. Talvez eles tenham divulgado algo inesperadamente e algo tenha sido roubado. Eu realizarei as investigações referentes a vocês. Além disso, encontre o servo desaparecido e veja se há alguma pista. Sim, Vossa Graça, Soste e os outros diáconos responderam em uníssono. Reticências. No escritório, com um humor tenso, Leonard Mitchell não estava com os pés em cima da mesa como de costume. Ele sentou-se muito bem e tinha uma expressão bastante solene. Esta foi a segunda vez que ele encontrou um assunto que visava itens atrás do portão Chanes. Invocou as memórias que ele enterrou no fundo de seu coração. E o mais importante, já havia encontrado o falso guardião antes, sem perceber o problema. E se eu fosse um pouco mais forte e tivesse melhores habilidades de observação, talvez não tivesse. Os lábios de Leonard Mitchell franziram-se com força enquanto ele olhava para os documentos à sua frente, mas não estava lendo uma única palavra. Isso continuou até que seus companheiros entraram. Aquele guardião acordou. Ele não viu o infiltrado e só sabia que encontrou a habilidade de posse de um espectro, disse o Luva Vermelha que entrou para todos na sala. Como um espectro pode se movimentar dentro da catedral? Muitos luvas vermelhas levantaram a questão, mas ninguém teve uma resposta. Talvez o espectro acredite na deusa. Leonard murmurou interiormente. Enquanto ninguém prestava atenção nele no canto, ele suprimiu a voz e pareceu murmurar: Velho, você não descobriu nada de anormal naquela época? A voz ligeiramente envelhecida soou em sua mente.
Não vou observar o mundo exterior o tempo todo, especialmente quando estou perto do portão Chanes. Leonard não se atreveu a perguntar mais nada enquanto participava da discussão com seus companheiros de equipe. Em pouco tempo, o capitão da equipe dos Luvas Vermelhas, Sost, entrou na sala e jogou uma pilha de dossiês sobre a mesa. Esses são os alvos que precisamos investigar. Os bispos forneceram os nomes dos fiéis que têm vindo frequentemente à catedral recentemente. Leonard deu uma olhada e no final havia um dossiê com um nome familiar, Duane Dantes. Este velho que sobreviveu da quarta época chegou a uma rua próxima por menos de 2 meses, e o portão Chanes foi infiltrado? Não é muita coincidência? Além disso, tem vindo frequentemente à Catedral do Santo Samuel. Ele pode estar observando a situação e descobrindo os padrões. A desculpa do velho não foi muito convincente, mas se o infiltrado foi Duane Dantes, então tudo faz sentido. Ele tem medo de se expor e fingiu não descobrir nada de anormal. A mente de Leonard instantaneamente se encheu de muitas ideias enquanto ele perguntava deliberadamente: Capitão Sost, o que o infiltrado levou? Que pistas ele deixou para trás? Sost examinou a sala e disse: nada foi levado ou deixado para trás. Foi como se ninguém tivesse entrado. Sua graça suspeita que ele morreu ou foi vaporizado pelo contato com algum artefato selado. Nossa prioridade é encontrar seu parceiro. Não, Duane Dantes não morreria tão facilmente. Ele é um monstro que vive desde a quarta época. Porém, por que ele realizou a infiltração? Leonard franziu a testa ligeiramente enquanto hesitava por um momento. Em seguida, incluiu proativamente Duane Dantes nos alvos de investigação para ele e 2 outros companheiros de equipe. Depois que os Luvas Vermelhas e os Falcões Noturnos locais começaram a agir, Leonard encontrou uma desculpa para ir primeiro ao banheiro. Ele suprimiu a voz e perguntou: o que você acha de Duane Dantes? Ele não expôs a mentira do seu parasita. A voz idosa riu e disse: eu não te contei? Eu não sei muito sobre ele. Só sei que há algo especial nele. Sua aura tem algo antigo. No entanto, o caso que você investigou anteriormente me deu alguma inspiração. Suspeito que Duane Dantes possa estar relacionado com esse assunto. Ele pode ser um representante de alguma existência. O que importa? Qual existência? Leonard murmurou baixinho de surpresa. Em sua mente, a voz antiga respondeu com um tom estranho: o louco que não pertence a esta época. Reticências. Rua Boquilund, número 160. Klein tomou seu café da manhã e voltou para a sala entreaberta da varanda. Ele se sentou em sua cadeira reclinável e levantou a mão para esfregar as têmporas. Depois que seu humor tenso diminuiu, Klein descobriu que sua mente estava um tanto à deriva. Ele via frequentemente os cadáveres pendurados na antiga catedral, bem como o aglomerado de vermes translúcidos que permaneciam obscuros em suas memórias mais profundas. Vozes ilusórias pareciam ecoar constantemente em seus ouvidos: Ornacis, Flégria. Embora eu tenha cortado rapidamente a conexão com minha marionete, sofri alguns dos efeitos. Minha alma foi levemente corrompida. Como esperado de uma criatura mítica real. Depois que as investigações preliminares forem concluídas, terei que encontrar uma maneira de resolver os problemas remanescentes. Klein lentamente soltou um suspiro de alívio e usou a cogitação para se acalmar. Ponto.